Hare Krishna. Desejo que todos estejam bem. Então nós vamos dar continuidade aos estudos, da Bhagavad Gita, como ele é, aqui no templo, do Rio ISKCON Rio, no Rio Bhakti Center. Isso, né? E então eu sou a Madhavi. A minha primeira vez aqui, que eu vou fazer essa leitura do Bhagavad Gita. E vamos esperar um pouquinho aqui para ver se vai entrar alguém. Hare Krishna, Evandro, seja bem-vindo, desejo que estejas bem. Vou acenar para ele. Então, enquanto as pessoas vão chegando, vamos fazer nossas preces, Nós vamos fazer a leitura do verso 57 do capítulo 2, intitulado O Resumo do Conteúdo do Gita. Eu vou ler as orações, vou só ler a tradução das orações em português. Hare Krishna. Nasci na mais escura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com o achote do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas reverências. Quando será que Srila Rupa Goswami Prabhupada, que dentro deste mundo material aceitou como sua missão satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, dar-me refúgio sobre seus pés de lótus? Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de meu mestre espiritual e aos pés de todos os Vaishnavas. Ofereço minhas respeitosas reverências aos pés de lótus de Srila Rupa Goswami, de seu irmão mais velho, Sanata Goswami, bem como de Raghunatha Dasa e Raghunatha Bhatta, Gopala Bhatta e Shiradiva Goswami. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Senhor Krishna Chaitanya e ao Senhor Nityananda, e também a Adwaita, Acharya, Gadadhara, Shrivasa e aos demais associados. Ofereço minhas respeitosas reverências a Srimati Radharani, a Shri Krishna, bem como as suas companheiras Shri Lalita e Vishaka. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshvari Vishnabhanusute Devi Pranamami Hari Priye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra o ouro derretido e que é a rainha de Vrindavana. És a filha do rei Vishnabhanu e és muito querida ao Senhor Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então, fazendo só uma retrospectiva aqui, no capítulo 1, observando os exércitos no campo de batalha, Opa, desculpa que quase caí. Desculpa, quase teve um acidente aqui com o celular. Então, Arjuna, esse diálogo, entre Krishna e Arjuna, que está acontecendo aqui agora no campo de batalha em Kurukshetra, Então a guerra vai começar e Arjuna pede para que Krishna, o cocheiro, levasse ele no meio dos dois exércitos, para ele ver com quem ele ia lutar. Então, quando ele vai, chega, observa, o exército, ele
como se diz, né? Ele amarela, né? Ele não quer lutar contra, né, os seus parentes, né? Então, nesse capítulo 1, é praticamente toda essa lamentação de Arjuna, né? Que querendo justificar, né, o teu medo, né? O teu estado assim de confusão, né? Para não lutar, né? Então ele fala vários argumentos aqui, né? Então, e Dhritarashtra, né, começa com a pergunta de Dhritarashtra, né, para o seu secretário, o Sanjaya, né, que ele pergunta como é que ó Sanjaya, o que fizeram os meus filhos e os filhos de Pandu depois que se reuniram no lugar de peregrinação de Kurukshetra desejando lutar? Então, através dessa pergunta, né, a Sanjaya vai narrando todo o acontecimento no campo que está acontecendo ali no campo de batalha, né, de Kurukshetra. Então, Arjuna aqui no verso 28, né, do capítulo 1, Arjuna diz, né, meu querido Krishna, vendo diante de mim meus amigos e parentes com esse espírito belicoso, sinto os membros do meu corpo tremer e minha boca secar. Então, Arjuna passou por vários estágios, assim, por vários processos, né, de compaixão material, né. Então, depois de ter falado quase um capítulo inteiro aqui, né? Um capítulo inteiro, né? Então aqui no verso 46, né? Então até o verso 46 aqui é a lamentação toda de Krishna, né? De Arjuna, né? Para não lutar. Bhaktisiddhanta Krishna, vamos ver você ir, vou acenar para ti. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Então Sanjaya disse aqui, né, no verso 46, Arjuna, tendo falado essas palavras no campo de batalha, né, que todas essas lamentações, né, porque aqui no verso 45 ele fala assim, para mim seria melhor que os filhos de Dhritarashtra, de armas na mão, matassem-me no campo de batalha, desarmado e sem opor resistência, né, ao estado que Arjuna chegou. Ele até esqueceu do teu dever, né, que ele como um Grihastra, ele tinha que lutar, né. Então ele chegou no estado assim de extremo, assim, né, de compaixão mesmo material, né, de confusão, né. Então, no verso 46, Sanjaya disse, né, Arjuna, tendo falado essas palavras no campo de batalha, pôs de lado seu arco e flechas e sentou-se na quadriga, com a sua mente dominada pelo pesar. Então, realmente, ele estava muito decidido, né, que não iria lutar. E esse foi o último verso, né, do primeiro capítulo, observando os exércitos, né. Então, o primeiro capítulo terminou assim, né, Arjuna extremamente confuso, né, no estado compassivo material, né. Então, no capítulo 2, o resumo do conteúdo do Gita, né, começa com Sanjaya também, né, Sanjaya falando, vendo Arjuna cheio de compaixão, com sua mente deprimida e seus olhos rasos de água, Madhusudana Krishna disse as seguintes palavras, né. Então aqui eu vou ler só uma parte aqui desse significado de Prabhupada, que ele fala assim, né, compaixão, lamentação e lágrimas materiais são sinais de que se ignora o que é o verdadeiro eu, né. Então Arjuna estava realmente ignorando, né, o teu dever, né, que a tua posição, né, que realmente que é o verdadeiro eu, né, o verdadeiro espírito, né, de que se vem aqui nesse mundo material, né.
Então, compaixão pela alma eterna é autorrealização. A palavra Madhusudana é significativa neste verso. O Senhor Krishna matou o demônio Madhu e agora Arjuna queria que Krishna destruísse-lhe o equívoco, demônio este que o derrubará no cumprimento de seu dever. Ninguém sabe onde se deve aplicar a compaixão. Compaixão pela roupa de um homem que está se afogando é absurda. O homem caído no oceano da ignorância não pode ser salvo pelo simples fato de alguém recuperar sua roupa externa. O corpo material grosseiro, né? Então é isso, né? A Arjuna está nessa situação aqui e então aqui no verso 2 do capítulo 2, né? A Suprema Personalidade de Deus disse: então agora, meu querido Arjuna, como foi que tais impurezas se desenvolveram em ti? Elas não condizem com um homem que conhece o valor da vida. Elas não condizem aos planetas superiores, mas à infâmia, né? Então, Krishna aqui está lembrando que Arjuna é um grande devoto, né? Ele conhece, ele sabe, né? Mas enfim, estava confuso e esquecido, né? Vou acenar aqui para todos, Goura. E então vamos aqui mais um pouquinho aqui do início desse capítulo 2, né? Eu selecionei alguns versos aqui para a gente lembrar um pouquinho do que se trata esse capítulo 2. No verso 8, olha só, Arjuna ainda mesmo ouvindo Krishna, ainda continua confuso, né? Ele falou assim: não consigo descobrir um meio de afastar este pesar que está secando os meus sentidos. Não serei capaz de supri-lo, nem mesmo que ganhe na terra um reino próspero e inigualável, com soberania como o dos semideuses dos céus, né? Prabhupada, no significado, fala assim, né? Embora Arjuna estivesse apresentando muitos argumentos baseados no conhecimento dos princípios da religião e dos códigos morais, parece que, sem a ajuda do mestre espiritual, o Senhor Krishna, ele era incapaz de resolver seu verdadeiro problema, né? Então, agora aqui, ó, no verso 9, olha só, Sanjaya disse, né? Tendo falado essas palavras, Arjuna, o castigador dos inimigos, disse a Krishna: Govinda, não lutarei. E calou-se, né? Então, Arjuna foi, como se diz, no fundo do poço mesmo, né? Então, e Krishna ficou ouvindo, né? Ficou ali bem tranquilo, ouvindo tudo, né? E no verso 10, Krishna fala assim, né? Ó descendente de Bharata, naquele momento, Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu. Não, aqui ainda é Sanjaya, peraí, deixa eu ver aqui. Sanjaya disse, né? Então aqui a Sanjaya ainda está falando, ó descendente de Bharata, naquele momento Krishna, no meio dos dois exércitos, sorriu e disse as seguintes palavras para o desconsolado Arjuna, né? Então isso eu achei bem interessante aqui, esse verso, né, que aqui no significado Prabhupada fala assim, né? O diálogo transcorria entre amigos íntimos, a saber, né, Rishikesha e Gudakesha, né? Como amigos, ambos estavam no mesmo nível, mas um deles voluntariamente tornou-se aluno do outro, né? Krishna sorriu porque um amigo escolhera tornar-se discípulo, né? Como o Senhor de tudo, ele está sempre na posição superior, como o mestre de todos, mas concorda em ser amigo, filho ou amante do devoto que quer vê-lo desempenhar esse papel, né? Então, Krishna aqui está, assim, muito misericordioso, né? E então, aqui
Aqui Krishna continua falando aqui, né? A suprema personalidade de Deus disse, Krishna não, Sanjaya, né? Tá contando aqui para Dhritarashtra, né? Enquanto falas palavras sábias, estás lamentando pelo que não é digno de pesar. Sábios são aqueles que não se lastimam nem pelos vivos, nem pelos mortos, né? Então, Krishna começa aqui acorda Arjuna, né? E então, no verso 12, né, ele fala assim: nunca houve um tempo em que eu não existisse, e nem tu, nem todos esses reis, tampouco no futuro alguém de nós deixará de existir, né? E então ele segue aqui, ó, mostrando para Arjuna, né, essa diferença mesmo, né, de corpo e alma, né? Então, no verso 13, né, ainda no segundo capítulo, Krishna continua, né? Assim como neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira a alma passa para um corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança, né? Então Krishna aqui começa a falar da transmigração da alma, né? Da alma, né? Que passa de corpo em corpo, né? Para que Arjuna não se lamentasse, não sentisse tanta pena dos seus parentes que provavelmente iriam morrer na guerra, né? Porque essa guerra era muito importante, ela tinha que acontecer, né? Então, Krishna fala da transmigração, né? Ele fala dessa diferença do corpo, né, e da alma. No verso 17 ele fala assim: deve saber que aquilo que penetra o corpo inteiro é indestrutível, ninguém é capaz de destruir a alma imperecível, né? Então ele está lembrando, né, Arjuna, de que todas aquelas pessoas, aqueles parentes já estão mortos, né? Então que eles todos são almas espirituais, né? Que não vai matá-los, né? Que são apenas corpos, assim, né? Então, Krishna fala, né? Aquele que pensa que a entidade viva é um matador e aquele que pensa que ela é morta não estão em conhecimento, pois o eu não mata nem é morto, né? Então, Krishna está aqui, né, querendo que Arjuna lembre, né, do seu verdadeiro eu, né, assim, do seu eu, né, do seu eu, né, para que ele realmente cumpra com o teu dever, né, porque ele está extremamente confuso, né. Então, deixa eu ver aqui qual outro que eu selecionei aqui. Então, aqui no verso 39, né, Krishna fala assim, ó: até aqui descrevi-te esse conhecimento através do estudo analítico. Agora ouve enquanto eu te explico em termos do trabalho sem resultados fruitivos. Ó filho de Prita, quando ages com esse conhecimento, podes libertar-te do cativeiro decorrente das ações, né? Então, Arjuna vai só Krishna, né, pedagogicamente, ele vai só aprofundando, né, como isso é interessante, né, porque Krishna vai conduzindo assim, né, o diálogo de forma que Arjuna vai lembrando, né, porque ele como um devoto, né, ele sabe de tudo isso, mas por essa situação de compaixão material, por essa situação de medo, né, de aflição, ele esqueceu, né? Então Krishna vai conduzindo ele, né? Falou toda essa parte analítica, toda essa questão, né, de explicar tudo o que pode acontecer, né, em termos de material espiritual, né? Mas então agora Krishna vai falar de conhecimento mesmo, né? Ele vai falar do Yoga, né? Karma Yoga,
né? Ele vai falar aqui do serviço devocional ao Senhor, à Suprema Personalidade de Deus, né? Então, deixa eu ver aqui, ó. Nesse esforço não há perda, né? Olha só, nesse esforço não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo, né? Então, se Prabhupada fala assim, a atividade em consciência de Krishna, ou agir para o benefício de Krishna, sem exigir em troca a satisfação dos sentidos, é a mais elevada qualidade transcendental do trabalho. Mesmo o pequeno começo de tal atividade desconhece impedimento, também desconhece impedimento, tão pouco pode se perder este serviço de algum estágio, né? Qualquer trabalho iniciado no plano material deve ser completado, caso contrário, toda tentativa se torna um fracasso. Mas qualquer trabalho iniciado em consciência de Krishna tem efeito permanente, mesmo iniciado, mesmo inacabado. Portanto, quem executa esse trabalho não se prejudica, mesmo que seu trabalho em consciência de Krishna seja incompleto, né? Então, isso é uma grande diferença, assim, né, no trabalho frutivo, no trabalho para o desfrute, né, dos sentidos, porque aqui, por mais que a gente trabalha, né, por exemplo, um professor, né, ele trabalha por anos, 30 anos, 35 anos, né, e depois se aposenta, e enfim, né, se pode aproveitar muito pouco, né, de tudo isso, né, acumula um dinheiro, depois tem que gastar com médico, enfim, né, e então, mas quando a gente trabalha, né, em consciência de Krishna, nada é perdido, tudo, né, permanece ali no seu livrinho, né, de registros ali, né, para o seu julgamento final, enfim. Então, aqui no verso, deixa eu ver qual outro que eu selecionei. Então é isso. Então o capítulo 2, ele é Krishna falando, né, e tentando acordar, né, Arjuna, né. Então, mesmo a Krishna falando tudo isso, né, para Arjuna, né, aqui, ó, quando tua mente deixar de perturbar-se pela a linguagem florida dos Vedas e quando se fixar no trânsito de autorrealização, terás atingido a consciência divina, né? Mas Krishna aqui Arjuna aqui no 54 pergunta, né? Ó Krishna, quais são os sintomas daquele cuja consciência está absorta nesta transcendência? Como fala e qual é a sua linguagem? Como se senta e como se caminha, né? Então é isso que nesses próximos versos aqui Krishna vai estar falando, né? E vai responder essas perguntas, né? Então hoje a gente vai ler o 57, né? O verso 57, né? E ontem, vou ler o verso de ontem só para a gente lembrar. Quem não deixa a mente se perturbar, mesmo em meio às 3 classes de misérias, nem se exalta quando há felicidade, e que está livre de apego do medo e da ira, é chamado um sábio de mente estável, né? Então, Krishna está explicando, está respondendo, né, para Arjuna a pergunta sobre como que né, os sintomas de uma pessoa que está absorta nessa transcendência, né? Então, antes de ler o verso 57, vamos fazer a oração, né, que a gente sempre inicia, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo o verso 57. No mundo material, quem não se deixa afetar pelo bem ou pelo mal, e quem está sujeito a obter
sem louvá-los nem desprezá-los, está firmemente fixo em conhecimento perfeito. Significado dado por Srila Prabhupada. No mundo material, há sempre algum abalo que pode ser bom ou ruim. Deve-se compreender que quem não se deixa agitar por esses abalos materiais, que não se afeta pelo bem nem pelo mal, está fixo em consciência de Krishna. Enquanto vivemos no mundo material, haverá sempre a possibilidade do bem e do mal, já que este mundo está cheio de dualidades. Mas quem está fixo em consciência de Krishna não se afeta pelo bem nem pelo mal, porque ele tem interesse apenas em Krishna, que é o absoluto, totalmente bom. Essa consciência de Krishna o coloca numa perfeita posição transcendental, chamada tecnicamente de Samadhi, né? Então, só mesmo devotos puros, assim, né? Prabhupada, né? Meu mestre espiritual, Chandramukha Swami, né? Ele fala que Prabhupada estava em Samadhi, né? Em pleno Samadhi, assim, quando veio, né? Para cá, para a América, né? Para cumprir essa missão, né? De trazer esse conhecimento na língua inglesa, né? Aqui para os ocidentais, né? Então é isso, ele estava absorto, né, no seu pensamento na consciência de Krishna. E tudo isso é um processo, né, que a gente vai desenvolvendo, né? Qualquer pessoa, né, qualquer alma, qualquer alma nesse corpo de forma humana, né? Pode avançar no caminho espiritual, né? Apenas tendo esse desejo, né? De alcançar, né? Avançar, né? No caminho espiritual. E então é isso, né? Essa leitura de hoje, né? Então, eu acho que o importante é a gente entender que, né, até mesmo a Arjuna, né, um discípulo, um devoto consciente de Krishna, né, ele teve suas dificuldades, né? Então, devido, né, a essa posição, né, que a gente se encontra aqui, né, que é nesse, né, em Maya, né, e nessa era também, né, de Kali Yuga, né, que, enfim, não é nessa era de Kali Yuga, né, na verdade, porque esse diálogo ele está acontecendo bem no final dessa era, no início dessa era, né, de Kali Yuga. Então, por isso que Krishna deseja muito falar, né, quer muito falar, deixar, né, esse conhecimento, né, para a humanidade, né, que vai passar aqui nesse mundo, nessa era de Kali, né, nessa era de desavenças, né, de muito de bem e mal, de dualidade, né, que a gente está aí nesse desafio, né, para avançar no nosso caminho espiritual. Então é isso. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta. Então eu não consigo ver aqui quem tá mais aqui, sumiu tudo. Ademas Alves entrou. Hare Krishna. Krishna Puja, Hare Krishna. Lila Nata Chaitanya Das.
Hugo Bossavatori, desculpa aí, gente, não. Rivaldo, Hare Krishna, Alexandre, Hare Krishna. Então é isso, não tem nenhuma pergunta. E amanhã a gente continua fazendo essa leitura, né? Hare Krishna.